Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos. Marcos, capítulo 8. Nós, nesta noite, vamos abordar do versículo 31 até o versículo 33. Marcos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 33. Mas nós vamos ver que, como na semana passada o presbítero Vinícius nos disse que a perícope do 22:30 estava conectada muito intimamente com o que antecedia, ou seja, o fermento dos fariseus, que vai da perícope 14 até a perícope 21, ou 11 a 21, nesta noite também está intimamente conectado a perícope do 31 ao 33. E na semana seguinte, na próxima semana, numa outra exposição, também estará intimamente conectado a perícope do versículo 34 até capítulo 9, versículo 1. Então, para nós entendermos essa perícope, nós precisamos recapitular. Afinal de contas, tanto o versículo 22, quanto o versículo 27, quanto o versículo 31, quanto o versículo 34, todos esses começam com o então, demonstrando que está conectado, muito conectado. E o que nós vimos na semana passada? Nós vimos a cura de um cego em Betsaida, e no versículo 27 ao versículo 30, nós vimos Jesus perguntando aos seus discípulos, quem diziam? Quem dizem os homens que sou eu? E a resposta que vem é João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então Jesus pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E agora que Cristo admite, nós vamos ver do perícope 31 até adiante, que Cristo admite que ele é o Cristo, mas ele usa uma outra nomenclatura, Filho do Homem, nós vamos ver que Jesus vai trazer a correta interpretação do que é o Cristo. O que é ser Jesus Cristo? Como o presbítero Vinícius trouxe para nós, Cristo não é sobrenome do nosso Senhor. Não é um sobrenome, é um título. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, ele é o ungido de Deus, que essa unção divina o qualifica ao tríplice ofício medianeiro, de mediador da nova aliança, do pacto da graça. Ele é o Cristo, profeta, rei e sacerdote. É Jesus Cristo. Nós vimos isso na semana passada. Nós vimos que os discípulos entenderam. Nós vimos que o que Pedro diz, o presbítero Vinícius trouxe, com referência a Mateus, Pedro não tirou em um insight. Não. Veio da parte do próprio Pai. Mas ainda que Pedro tenha declarado corretamente, ainda assim, Pedro vai fraquejar. E Pedro vai ser influenciado. Por quê? Porque Pedro, juntamente com outros discípulos, não entendiam perfeitamente, perceba, perfeitamente, o que seria ser o Cristo. O que seria? Então, versículo 31. Começou ele quem? Jesus. Então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Até aqui. Então começou Jesus, a ensinar. Ensinar o quê? Ensinar o que é o Cristo. O que é o Cristo? E o Evangelho de Marcos, a partir dessas perícopes, do versículo 27, 31, versículo 34, o Evangelho de Marcos ele vai dar uma nova guinada. Porque
cada página que nós formos passando do Evangelho de Marcos, mais perto estará a cruz. Se nós estivermos atentos às próximas pregações, nós vamos ver que o autor, o evangelista, ele vai ir por um caminho que até então Jesus só falava de maneira, vamos colocar, como parábola, não falava claramente. Mas a partir de então, ele vai falar claramente. Ele vai falar claramente. É claro que nós já vimos em outros sermões o evangelho sendo exposto. Mas agora Cristo vai começar a declarar: eu vim para sofrer. Expressamente. Eu vim para morrer. Até então, Jesus estava mostrando que o reino de Deus já tinha sido inaugurado. Agora ele vai mostrar o que o rei do reino de Deus tem que passar. Porque os discípulos, como foi exposto, tinham uma ideia muito equivocada. Nós vimos isso na primeira multiplicação. Mais uma vez, retornando a sermões bem passados, em que na primeira multiplicação os discípulos ficam eufóricos juntos da multidão e Jesus tem que colocá-los no barco e dispensá-los. Por quê? Porque o povo ali queria fazer Jesus um rei temporal. Nós fomos expostos pelo presbítero. Jesus não é esse tipo de Cristo. Jesus não é o tipo de Cristo que veio para restaurar o reino de Israel nos termos que acreditavam. Jesus não veio tirar Israel da escravidão de Roma. Não foi esse o objetivo de Jesus. Talvez os discípulos pudessem compreender, talvez, que Jesus fosse fazer exatamente, seguir a mesma trajetória de Davi. Ora, perseguido por Saul, depois de batalhar grandes batalhas, perseguido por Saul, mas depois Saul seria destronado, então todo Israel veria: ele é o rei. Então as 12 tribos se juntariam mais uma vez, e aquele reino de Davi seria restaurado de uma maneira muito superior, mas ainda assim seria um reino terrestre. Ainda assim seria um reino transitório, passageiro, ainda assim teria um reino com mazelas. Ainda assim seria um reino com a morte batendo a porta todos os dias, porque todos os dias aquele que tem fôlego de vida sabe que a morte pode ceifá-lo. Esse reino não é o reino que Cristo veio inaugurar. Esse não era o verdadeiro Cristo. O Cristo bíblico, o Cristo de fato prometido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o sofredor, que nós vimos em Isaías 53. É esse o Cristo. E Jesus usa uma palavra aqui que ela é de extrema importância, que Cristo começa a ensinar que era necessário. É uma necessidade, não tem escapatória. Não tem escapatória. Não é algo que tudo que vai se suceder até então vai ser um conjunto de eventualidades em que Cristo será pego de surpresa. Não, muito pelo contrário. As palavras que Cristo vai utilizar aqui é para demonstrar que tudo o que está acontecendo é de acordo com o plano secreto de Deus, com o decreto do nosso Senhor e de acordo com aquilo que o nosso Deus tinha revelado nas Escrituras. É necessário. Como que nós temos Isaías 53 e Cristo não sofre? É possível? Não é possível. Nós temos profecias em Zacarias. Nós temos uma série de profecias mostrando que era necessário. Necessário o quê? Que o Filho do Homem sofresse. Era necessário. E é muito interessante porque esse é necessário,
Esse sofrer aqui há uma atividade, para ser redundante, uma atividade ativa da pessoa do filho. Quando nós passamos por sofrimento, o sofrimento nos encontra, mas nós buscamos fugir dele. Ninguém deseja sofrer. Ninguém. Qualquer ser humano minimamente racional, minimamente consciente, vai buscar fugir do sofrimento. Ninguém chega e planeja sofrer. E nós vamos fazer de tudo para não sofrer. Tudo que for possível. Agora, o que nós temos aqui é que o sofrimento de Cristo não é um sofrimento de que ele, infelizmente, é pego pelas principais autoridades. Porque se nós pegarmos, sofrer se está ativo, a morte está no passivo, né? Está recebendo a ação, e rejeitado também está sofrendo a ação, enquanto ressuscitar está praticando a ação. Algumas traduções vão ficar mais claras, vai falar o homem sofrer, vai deixar mais claro isso, né? Conjugando de forma diferente esse verbo. Mas aqui, o que Cristo está fazendo é aquilo que ele acordou com o Pai. O que Cristo acordou com o Pai? Ele acordou com o Pai de que para que o povo de Deus não sofresse a penalidade da ira eterna, perceba, qual sofrimento que o povo de Deus escapará? Da penalidade da ira eterna. Cristo não está sofrendo para que os cristãos não sofram. Isso vai ficar claro do versículo 34 em diante. Muito pelo contrário. Cristo vai falar que o caminho que ele está seguindo e que os outros vão segui-lo é de sofrimento, é de cruz. Quem vem para a igreja não querendo sofrer, escolheu a religião errada. Escolheu a religião errada. Por quê? Porque o próprio mestre está falando que ele vai sofrer. Ou somos nós maiores que Cristo? O próprio mestre está falando que ele escolhe o sofrimento. Ele veio, é como se o mestre estivesse falando assim, olha, vocês descobriram porque o Pai revelou a vocês que eu sou o Cristo. Mas eu não sou o Cristo que muitos pensam, eu não sou o Cristo que as autoridades religiosas têm anunciado através da tradição oral. Eu não sou esse tipo de Cristo. Eu não sou um Cristo meramente temporal. O meu ofício aqui é um ofício eterno. E o que eu estou fazendo aqui, no meu estado de humilhação, é vir para sofrer. Vocês têm visto eu curando, vocês têm me visto expulsando demônios, você tem me visto andando sobre o mar, você tem me visto fazendo o que eu quero, eu faço. Vocês têm visto isso? Pois bem, eu não vim para que eu tenha uma mera glória terrena que vocês julgam que o Cristo deve ter. Eu vim para algo superior. E esse algo superior conecta, está intimamente relacionado e deve passar pelo sofrimento. Eu tenho que sofrer. Sofrer o quê? Muitas coisas. Cristo de imediato ele não vai falar qual é o sofrimento dele. Nós sabemos. Nós sabemos que o nosso Senhor sofreu não apenas uma coisa, mas muitas. Muitas. E perceba, voluntariamente, nós nunca devemos esquecer isso. Nunca devemos esquecer. Porque quando nós passamos no sofrimento, nós passamos no sofrimento involuntário. E nós temos a arrogância e a audácia de chegar para Deus e falar, por que eu sofro, Senhor? Porque eu sofro esquecendo que a condição humana, por conta da queda, ela é sofrer. Eclesiastes já diz que feliz é aquele que não nasceu. Na visão
deste mundo tenebroso, desse mundo que está em queda, até mesmo um aborto é mais feliz do que os homens que estão debaixo do sol, porque um aborto ele não vê injustiça. Um aborto ele não sofre injustiça. Ele não é escravo dos impulsos pecaminosos de ter que praticar o pecado. Ainda que ele tenha o pecado original, porque vem no ventre, mas ele não tem nem momento de praticar. Ele não sofre como nós sofremos. Quando nós chegamos nesse mundo, nós já chegamos para sofrer. A mãe sofre, ela ora a luz. O filho tem que se adaptar a uma nova realidade, porque ele estava aconchegante no ventre e agora ele tem que adaptar-se. E agora? Agora nós devemos entender que esse sofrimento de Cristo é um sofrimento que ultrapassa o sofrimento físico. Porque Cristo vai falar 4 coisas que nós fugimos: sofrimento, rejeição, ou melhor, 3 coisas: sofrimento, rejeição e morte. Ele fala 4, ressurreição. Mas nós focamos na ressurreição e esquecemos dos 3 que vêm antes. Aqui Cristo vai falar que ele vai ser rejeitado. Ele não vai sofrer, e sofrer de maneira em que as autoridades o tenham em autoestima. Não, ele está sofrendo. Ele não vai sofrer pela mão dos romanos meramente, ou somente, de forma a angariar o favor dos judeus. Não. Ele vai ser rejeitado pelos seus compatriotas. E um dos piores tipos de rejeição é a rejeição dos compatriotas. É uma das piores rejeições. E Cristo, ele vai sofrer, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Isso aqui compõe o Sinédrio, que nós vamos ver lá depois, no processo da crucificação de Cristo. Cristo vai ser rejeitado. Nós vimos isso em Isaías 53. Algo que nós esquecemos. Nós gostamos de falar de sofrimento de uma maneira muito vaga, ou de um sofrimento apenas como guisa de enfermidade. Mas nenhum de nós pensa em rejeição. Nenhum de nós. Imagina você ser rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa. Imagina você ser rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Imagina você ser rejeitado. Cristo ele vai ser rejeitado e vai ficar sozinho na crucificação, porque até mesmo seus discípulos vão se afastar dele. Até os discípulos. Um deles vai traí-lo. Outro vai negá-lo. E os demais vão fugir. Mais uma vez, esse é o caminho que Cristo escolheu. Se sujeitar à vontade do Pai, estando passível de sofrer de homens que ele sustentava. Porque Cristo é Deus. Esses anciãos, esses principais sacerdotes e esses escribas, se Cristo não estivesse concedendo fôlego de vida a eles, eles nada fariam.
Mas ele, sendo Deus, ele se humilha. E ele deixa que os homens façam com ele o que querem fazer. E mais uma coisa, que ele fosse morto. E que depois de 3 dias ressuscitasse. O morto é o Cabal. É interessante que nós vamos ver que Pedro ele só ouve praticamente até o morto. O ressuscitar, Pedro não ouve. Isso ele não ouve. Até porque quando eu falava ressurreição, muitas pessoas, e como acontece hoje em dia também, quando uma palavra é falada, a gente ignora um contexto, ainda mais se nós tivermos familiaridade com ela, porque você já sabe o que é. Então, quando alguém fala ressurreição no primeiro século, o que o judeu tinha? Não o judeu que era dos saduceus, mas o judeu comum. Ele tinha a ideia de ressurreição no último dia. É isso que ele tinha ideia. Isso fica claro no texto de Lázaro, em que Cristo fala que Lázaro vai ressuscitar e dizem: sabemos, Senhor. Sabemos que Lázaro vai ressuscitar no último dia. É no último dia que ele vai ressuscitar. Jesus fala: não, ele vai ressuscitar agora, porque eu vou ressuscitá-lo. Talvez esse ressuscitar que foi ignorado por Pedro, que foi ignorado pelos demais apóstolos, tenha ficado na mente de que morto e ressuscitar, mas eles não tinham entendido os 3 dias. Eles não tinham entendido que a ressurreição do último dia só ocorre porque Jesus ressuscita no 3º dia. Só existe a ressurreição no último dia porque um varão ressuscitou no domingo. Se Jesus não tivesse ressuscitado no domingo, não existiria ressurreição no último dia. Não existiria. E Jesus, versículo 32, o texto vai falar que ele expunha isso claramente. Claramente. Sem rodear. E qual é a reação de Pedro? Pedro chama Jesus à parte e começa a reprová-lo, a repreendê-lo. Perceba, nós podemos destacar aqui coisas que o texto não está falando e desculpar Pedro. Olha, Pedro amava Jesus. É compreensível que Pedro começasse a falar do mestre assim. Pedro amava tanto Jesus que não queria que Jesus sofresse. Não, isso foi prova da intimidade que Pedro tinha com Jesus. Mas se esse é o caso, por que Jesus fala arreda Satanás? Existe sinceridade de Pedro. Existe sinceridade em Pedro, existe zelo em Pedro. Existe algo que aparentemente é bom. Mas sinceridade, zelo e até mesmo aparência de bondade, indo contra as sagradas escrituras, é impiedade. É satânico. E o que Pedro estava falando era: olha, Senhor, tu está errado. Por quê? Porque Jesus já falou que é necessário. Quem é Pedro para dizer que Jesus está errado? E Pedro, ele parece até mesmo cauteloso, porque Pedro não fala na frente de todo mundo, ele chama Jesus à parte. Ele chama Jesus à parte e, depois de retirá-lo dos demais, dos 11, ele começa a falar com Jesus: Jesus, Senhor, esse não deve ser o caminho. Não pode. Não tem como. Jesus, porém, volta-se a Pedro, não importa se Pedro fez isso com zelo. Romanos vai falar que tudo aquilo que os judeus estavam fazendo de errado, negando Cristo, indo contra os cristãos e perseguindo os cristãos, eles faziam? Faziam. Mas eles faziam com zelo. É com zelo que eles faziam.
Nós devemos parar de imaginar que as pessoas que se colocam em oposição à vontade de Deus, elas chegam um belo dia, de manhã, na frente do espelho e falam: hoje eu vou fazer a vontade de Satanás. Não tem isso na Bíblia. E os grupos satânicos que existem, de fato, são minoria. A maioria dos homens que levantam bandeiras que são contra o Evangelho, acham que estão fazendo bem. Muitas igrejas se reúnem contra o Evangelho, indo contra o Evangelho, acreditando que estão fazendo bem. Não vamos utilizar como exemplo o Salmo 15, que nós cantamos hoje. Não vamos usar o Salmo 15 para cantar, porque nós precisamos ser relevantes. Vamos usar uma música mais antropocêntrica. Porque quando eu vejo o Salmo 15, eu vejo que eu não consigo alcançar aquilo. Eu vejo que eu sou pecador, não tem como. Eu vejo que a justiça de outra precisa cumprir aquilo. Vamos deixar tudo melhor. A maioria das pessoas se colocam em oposição a Cristo, achando que estão fazendo pelo bem de Cristo. A maioria. Ainda mais na igreja. Não, eu vou abraçar essa ideologia política, porque essa ideologia política é que fala e expressa verdadeiramente o que Cristo ensinou. E a ideologia política massacra o Evangelho. Sendo genérico, ninguém sai de sua casa, pega o seu carro, sua condução e fala: eu vou fazer a vontade de Satanás. Ninguém faz isso. Ninguém. Mas o fato de alguém não se inclinar de maneira consciente a Satanás não impede de que ele esteja fazendo a vontade de Satanás. E como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Satanás ou não? Porque, meus irmãos, nós não estamos falando aqui de Judas. Estamos falando de Judas? Não estamos falando de Judas. É Judas que está aqui? Não, é Pedro. Se Pedro foi influenciado por Satanás, por que nós não podemos ser influenciados por Satanás? Pedro, aquele que acabou de receber e acabou de praticar a confissão: tu és o Cristo. Segundos depois, não cumpre a vontade de Deus, não. Você não deve morrer. E é isso que Satanás deseja. Isso mesmo, não. Cristãos, não se preocupem comigo. Vocês não são influenciados por mim. Façam todas as suas boas intenções. Tudo que você acha que é bom, faça. Você acha que é zeloso? Então faça, é zeloso. Se a intenção do coração é pura, é isso, é isso. É isso que agrada a Deus. Não importa você pensar, será que isso está na Bíblia? Não pensa se isso está na Bíblia. Olha para o seu coração. Veja, Deus não quer que você sofra. Não. Deus não quer que você sofra. Não é isso que Deus quer para você. Jesus, porém, volta-se. Ele volta, por que ele volta? Porque Pedro chama-o à parte. Pedro tirou Jesus do seio dos 12. Chama à parte. Jesus volta. E quando Jesus volta, ele fita os discípulos. Ele fita os discípulos, muito provável, porque o que Pedro está falando, ele não está falando algo que só ele está cogitando. Se nós vimos que tu és o Cristo, provavelmente o que Pedro fala é aquilo
obviamente, não é provável, mas que veio do Pai, mas o provável é aquilo que todos pensavam, tanto que nós muitas vezes falamos que Pedro foi o porta-voz dos apóstolos. Aqui, quando Pedro fala que tu não deves sofrer, quando Pedro fala que e repreende Jesus, é muito provável que ele está seguindo tudo que os apóstolos estão pensando. E isso fica em harmonia com o Evangelho de João, fica em harmonia com a pregação do presbítero Vinícius da primeira multiplicação. A palavra que Marcos usa, que Pedro começa a reprovar, Jesus usa, começou a repreender Pedro, na frente de todos os discípulos. E disse: arreda, Satanás. Retira-te de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. É muito interessante como Cristo fala que o que está sendo cogitado aqui não é a coisa dos demônios. Jesus não fala, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim as coisas dos demônios. Não é isso que Jesus fala. Jesus coloca em oposição aqui as coisas de Deus e as coisas dos homens. As coisas dos homens, o pensamento humano privado a apenas essa terra, é um pensamento satânico. O que nós temos, que o sistema de mundo, o sistema de pensar, a filosofia do mundo, ela é regida por Satanás. De forma que você não precisa ter uma mente demoníaca para ter uma mente que agrada a Satanás. É só você pensar nas coisas dos homens. É só você ligar a sua TV e ficar absorvendo tudo que está falando ali. É só você pegar o seu Instagram e tudo que os homens falam, você captar. Tudo. Tudo que está no YouTube, coisas dos homens. E até mesmo aquilo que parece piedoso. Aquilo que parece religioso. Mas te tira o sofrimento. O sofrimento da cruz. Jesus fala, e aqui Pedro, obviamente, não está possuído por Satanás. Não é isso que está acontecendo. Pedro está sob influência de Satanás. É uma influência. Qual é a diferença? A diferença é o dardo jogado. O dardo foi jogado, Pedro vai e cai, tropeça e fala aquilo que vem da vontade de Satanás. Possessão é perda do controle. O indivíduo possesso, ele não tem mais controle sobre si. Então ele faz tudo o que o demônio faz. Tudo. Isso é possessão. Um crente não pode ter sua possessão. Não pode. Se manifestou demônio, tem que se converter. Porque não pode um crente ter possessão. Porque onde o Espírito de Deus habita, não pode habitar espírito maligno. Não tem como. Agora, o crente pode ser influenciado por Satanás. E não só pode, como ele é. Ele é. Tudo aquilo que não glorifica a Deus, nós podemos colocar também na conta de Satanás. As picuinhas na igreja, os atritozinhos bobos. Não está cogitando a vontade de Deus, está cogitando a vontade dos homens. Tudo aquilo que furta a glória de Deus e o propósito divino é satânico. Nós vimos na aula passada da EBD sobre o amor de Deus e sobre o amor de Deus aos eleitos hoje. E que vai redundar no amor entre nós.
Se alguém chega e fala, não, o amor restringe apenas ao Pai, à Trindade, aos eleitos, mas você não precisa amar o seu irmão na fé. Faça a sua vontade. Faça o que você quer. Isso vem de Deus? Isso vem do demônio. O cogitar é se inclinar. Porque você não cogita, não se inclina das coisas de Deus. Uma tradução muito boa que pode expressar isso é da King James, porque não gosta. Você não gosta das coisas de Deus. Uma interpretação de um texto literal é: porque não compreendais, ou você não compreende e não saboreia as coisas de Deus, e sim as dos homens. Se nós não gostamos das coisas de Deus, se nós não saboreamos as coisas de Deus, se nós não cogitamos das coisas de Deus, pensamos, se a nossa mente não está inclinada às coisas de Deus, não é Cristo que tem governado com o seu cetro de justiça os nossos pensamentos. Não é. Se Deus não passa na nossa mente durante a semana, se nós não cogitamos nele, nós não precisamos nem falar que tem uma influência. Já tem festa na sua mente. Já tem uma festa ali. O que o demônio deseja, o que Satanás deseja é que os crentes continuem assim, não acreditando que tem um adversário. A Bíblia fala que nós temos o adversário, nós temos o adversário, nós temos o adversário, e nós não acreditamos. Não, isso é coisa pentecostal. Está na Bíblia. Continue a ignorar ele, que você fará a vontade dele. Para algumas aplicações, meus irmãos, nós vamos continuar na próxima semana com uma outra exposição do versículo 34 em diante. A primeira aplicação está ligado à obra de Cristo. E nós não poderíamos ter outra aplicação para iniciar. Não poderíamos. Em conformidade com tudo que temos falado, em conformidade com o que foi falado na EBD sobre o aroma de Cristo, vinda pelo irmão Douglas, que foi falado na EBD, não, na devocional, que foi falado na EBD pelo irmão Vinícius, pelo presbítero Vinícius. Cristo mostra o seu amor por nós na sua obra. É na sua obra. Eu não consigo imaginar, como o apóstolo Paulo diz, eu não consigo imaginar alguém sofrendo por um indivíduo mau. Como Paulo diz, eu até imagino alguém morrendo pelo bom, pelo justo. Mas morrendo pelo mal, pelo desprezível, eu não imagino. Agora, Cristo prova o seu amor por nós, por ele ter morrido e sofrido voluntariamente por nós. É algo que deveria nos maravilhar, porque como o Filho entra nesse pacto eterno com o Pai, dizendo que eu irei sofrer por eles. A ira que eles merecem, eles não a terão. Eles não a terão. Porque eu sofrerei o que é para eles sofrerem. Nós não conseguimos compreender o amor porque nós nem sequer pensamos na voluntariedade de Cristo. Tudo que Cristo fez, encarnando, nascendo da Virgem Maria, um bebê dependente da sua mãe, dependente de José. O que os hereges ficavam enlouquecidos, como que Deus pode ser limpado?
quando bebê. Como que Deus pode ser amamentado? Cristo, tudo isso fez. Por tudo isso passou. Isso em si já é uma vergonha enorme para Deus. Isso é o estado de humilhação. Nós nascemos, é o nosso estado natural. Agora, Deus nascer de uma pecadora, ainda que sem pecado, por obra miraculosa do Espírito Santo. Deus abrir mão da sua glória. Mas Ele não abre mão da sua glória para vir para cá e ganhar a glória dos homens. Não é para isso que Ele veio. Ele veio para cá para ser escarnecido, para ser cuspido, para ter aquela cena horrenda de soldados romanos zombando dele, colocando sobre sua cabeça coroa de espinhos. É vendo homens desprezíveis falando: se tu és o rei dos judeus, desça da cruz. E ele não está ali como alguém que não tem escolha. O que aqueles homens, servos de Satanás, não imaginavam é que se Cristo saísse daquela cruz, ele sairia daquela cruz para matar todos. Porque só a morte dele poderia propiciar a vida. É só a morte de Cristo. Se Cristo não morre, nós não vivemos. Se Cristo não sofre, nós não somos salvos. Ele escolheu sofrer não porque ele precisava, ou não porque nós éramos amáveis. É porque ele quis. Ele quis nos amar. É necessário. A ressurreição, ela vem, mas ela vem depois de sofrer, ser rejeitado, morrer. Nós vamos ver na semana seguinte. Se nós queremos ressuscitar com Cristo, essas 3 palavrinhas que antecedem a ressurreição estão conectadas à vida do crente. Sofrer, rejeição, sofrimento, rejeição e morte. Uma segunda aplicação que nós já vimos é que nós somos facilmente influenciáveis. Nós somos facilmente influenciáveis. Nós vemos isso, por exemplo, e até mesmo em livros que falam sobre vendas. Como que vendedores mau caráter podem seduzir consumidores para comprarem algo que não vale a pena. Nós vemos casos de golpes. Por quê? Porque o indivíduo foi influenciado. Ele foi influenciado para cair em uma armadilha. Se um homem pode usar artimanhas para influenciar outro, Satanás tem muito mais artimanhas para nos influenciar. Ele não vai sussurrar no seu ouvido: olha, faça isso contra a vontade de Deus. Ele não vai sussurrar isso. Ele vai sussurrar: faça o que o seu coração quer. Faça o que é sincero. Faça o que te faz feliz. Faça o que você quer. Faça o que te dá prazer. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Essa é uma frase horrível. Horrível. A menos que alguém queira ser maior que o seu Senhor. Queira ser maior que Cristo. E alguns comentaristas vão até dizer, talvez, em uma conjectura, talvez Pedro tenha ficado assustado, porque, ora, se ele está falando que vai sofrer, eu também vou sofrer.
Se ele está falando que vai morrer, todos nós, os 12, nós vamos morrer. Porque como que ele vai ter um destino e nós outros? Nós estamos seguindo ele para todo canto. Cuidado. Cuidado. Com o que ou com quem te influencia. Cuidado. A mente do crente está escrito. Se você tem um pensamento e você não sabe qual é a fonte escriturística, cuidado. Se você tem um pensamento que conflita com a palavra de Deus, cuidado. Sai desse pensamento. E ele é sutil. Ele é sutil. Ele vem em várias formas. Forma de zelo, forma de piedade, forma de cuidar do seu corpo, cuidar da sua dieta. Ele vem de várias formas. Várias formas ele pode vir. Estudar mais, mas que no fim é ir contra a palavra de Deus, de maneira sutil. Sutil. Satanás pode até mesmo se travestir de anjo de luz. E por último, nós devemos analisar em que nós estamos cogitando. Ou seja, qual é a sua filosofia de vida? Qual é a sua filosofia de vida? E agora nós precisamos ser sinceros conosco. A sua filosofia é glória sem sofrimento? É glória sem sofrimento? Se é glória sem sofrimento, você está sendo influenciado por Satanás. Tem um personagem de um filme famoso que ele falava assim: a minha vida tem que ser assim. É sempre uma ascendente. É sempre uma ascendente. Ela não pode dar uma quedinha. Muitos crentes estão assim. A minha vida é uma ascensão infinita. Eu sempre tenho que ir para cima. A minha vida é glória sem sofrimento. Se é glória sem sofrimento, cuidado. Porque isso é o cogitar dos homens. Glória sem sofrimento é o cogitar dos homens. É o que os homens pensam. E isso vem influenciado por Satanás. Agora, a filosofia de Deus, a filosofia de vida conformada à vontade de Deus é entender o sofrimento e entender que Deus transforma o sofrimento em glória. E nós vamos ver que o sofrimento que nós estamos falando aqui não é um sofrimento acidental. Assim como o sofrimento de Cristo foi intencional, o sofrimento do crente muitas das vezes é intencional. Ele sabe que se ele for fiel, ele vai sofrer, mas ele sofre. Nós não estamos falando de um sofrimento de uma enfermidade que vem, que pode ser usada por Deus. Pode. Mas nós estamos falando de um sofrimento que implica rejeição e que pode implicar morte. Implica talvez pegar nas suas finanças, perda de clientes, perda de amigos, rejeição por parte da família. Isso é Mateus 10, 34, que Marcos também vai mostrar aqui, no versículo 34 até o capítulo 9, versículo 1. Mas que nós venhamos até a filosofia de vida conformada à palavra de Deus. A sua filosofia de vida vai determinar como você vive e como você serve. Como você vive e como você serve vai ser determinado por sua filosofia de vida. Então, analise, examine-se a si mesmo. Examine-se. Como você tem vivido, como você tem servido a Deus. E diga, na dependência do Espírito Santo,
Eu tenho cogitado das coisas de Deus ou das dos homens? Que o Senhor nos leve a olhar para a cruz. Porque é em Cristo. Quem olha para Cristo e vê que é em Cristo que está a nossa única esperança, vai entender. Os discípulos entenderam. Nós poderíamos pegar aqui e abrir a carta de Pedro. 1 Pedro vai falar várias passagens sobre sofrimento. Por quê? Porque Pedro parou de olhar com os olhos dessa terra. Ele começou a enxergar com o olhar dos céus. Se você enxerga com o olhar apenas terreno, não vale a pena sofrer. É melhor um político ser entronizado agora em 2026 e ser a salvação dos seus problemas, do que você entender que os seus problemas vão continuar, o seu pecado vai continuar à porta. E ainda que você não sofra agora, o sofrimento é inescapável. Sofrer é inescapável. Então escolhe sofrer pelo que vale a pena. E a gente vai ver melhor isso domingo que vem. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai,